Olá, você que acompanha a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa TV Câmara Recebe, sempre com convidados especiais, com histórias, trajetórias e muitas curiosidades. Hoje temos um convidado pra lá de especial. Ele é conhecido em todo o Brasil e também fora do país. Grande campeão de rodeio, tupaense, prata da casa, e leva o nome da cidade de Tupã para os principais rodeios do país. Estou falando de Rinaldo da Silva, o nosso Formiguinha. Hoje o nosso convidado especial aqui no TV Câmara Recebe. Bom, nós estamos acompanhando todo o país a celebração dos 70 anos do Barretão e o Formiguinha foi um dos campeões do Barretos. Tem muitas histórias do Barretão e, claro, uma trajetória gloriosa, né, vitoriosa. Há muitas penas, muita batalha, muito suor, muita luta. É uma pessoa que ama o rodeio e sempre fala da cidade de Tupã com carinho. Ele leva o nome da cidade de Tupã para todo o país. Então a cidade realmente se orgulha muito de ter, né, um filho da terra que leva o nome da cidade para os principais rodeios do Brasil e também fora do país. Formiguinha, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, prazer recebê-lo aqui. Você que é uma lenda viva do rodeio, né, hoje aqui com a gente, contando um pouquinho da sua trajetória. A gente vai tentar contar essa história em alguns minutos, mas tem história para contar aí durante algumas horas, porque você digita lá no YouTube Formiguinha, campeão de rodeio, o que tem de entrevista com esse homem aqui, canais de TV, sites, tem muita história, muita trajetória. Seja bem-vindo à TV Câmara. Grau, muito obrigado pela oportunidade, pela população Tupã. A TV Câmara abriu espaço para mim, para falar dessa história minha e do mundo do rodeio, né? Que é a minha vida. E é a vida literalmente, porque ele vive o rodeio até hoje, trabalha no rodeio, a gente vai falar um pouquinho hoje das atividades, né, do Formiguinha. Mas, Formiguinha, vamos começar contando o início de tudo, né? Lá atrás, com quantos anos você começou a ter essa vontade de ser peão de rodeio, a lida na roça, né? Como você descobriu esse talento? Que é um talento, é um dom. Como que foi o início de tudo? Eu morava na Coab 2 ali, na João Capioto, e tinha o Osmar Augusto, Flávio Augusto, que é um fenômeno também do rodeio, só que peão em cavalo, e eles iam pro rodeio. E eu queria participar disso aí. Isso em que ano? Isso em 89. 89. E eu queria ser peão de rodeio. Aí eu pegava as éguas dos carroceiros ali na região e montava. E quando tinha rodeio na região, eu ia. O Osmar Augusto me levava e eu queria ser peão de rodeio. Então eu andava ali montando nos bezerros. Naquele tempo, ali tudo era mata ainda e tinha um pessoal que tinha umas vacas de leite. Eu montava nas vacas, nos bezerros. E logo depois eu fui trabalhar no Seu Tinim, na propriedade dele. E mexendo com gado, eu andando a cavalo, e montava nos bezerros, nas vacas ali. E ele viu que eu gostava. Aí ele fez uma arena para mim, lá onde que é a NEM hoje. E eu passei a montar ali, fiz uma arena, um bretinho de madeira. E o Paulinho Bonito começou a levar nos rodeio amador. O primeiro rodeio amador que eu fui foi em Frutal, Minas Gerais. Eu era de menor, fiquei escondido, na hora que pôs o boi eu montava. Aí logo depois veio o rodeio de Basto também. Eu fiquei escondido com a marca 31, dentro da caminhonete. Na hora que meu boi entrava, eu corria e montava. Porque naquele tempo tinha a questão de menor, né? Era muito mais difícil do que hoje. E o povo tinha muito medo de envolver. Eu era de menor. E ganhei terceiro no rodeio amador. Daí pra frente, alavancou. O Seu Tinim me deu muita oportunidade, fez uma boiadinha pra mim. Que logo depois essa boiada nós vendemos ela até pra marca 31. Então eu devo muito a minha carreira a Seu Tinim e o Paulo Alves de Andrade, que é o Paulinho Bonito, que foi um dos caras incentivados. E eu tinha um cavalo grandão, o Sucuri. Começou, parece uma formiga em cima, aonde adaptou. Formiguinha, e hoje é um grande orgulho meu. Então daí que vem o apelido... O apelido Formiguinha, por causa de um cavalo que chamava Libuno, e o Sucuri começou a chamar. O cavalo era muito grande, você, né, em cima do cavalo dava... Eu boiado pesava uns 15 quilos, né? Aí, da onde veio, surgiu o Formiguinha, é um grande orgulho hoje, que eu costumo falar assim, o Rinaldo da Silva é duas pessoas, o Rinaldo é um e o Formiguinha é outro. Então, para mim é um grande orgulho. O Formiguinha, então a gente pode colocar aqui que o primeiro rodeio realmente que você participou foi em Frutal? Ou você considera o de Bastos? O Frutal, foi o início. Eu ganhei campeão lá ainda, sabe? No rodeio amador. E não podia entrar para receber porque eu era de menor, sabe? Aí entrou outra pessoa no meu lugar. Aí esse já de Bastos eu já entrei para receber terceiro lugar no rodeio amador. Aí foi onde ele alavancou, que foi abrindo os espaços. É isso que eu ia perguntar. Aí, a partir de Bastos, começaram a surgir os convites. Os convites. Né? E aí muitas vezes, tipo assim, aqui na região, muita gente conhecia.
E o seu Tininho fazia doação. Um dos rodeios mais importantes que marcou na minha carreira foi o rodeio de Herculândia. Eu ganhei segundo lugar, onde foi o seu Tininho que colocou. Quem ganhou o campeão foi o Adriano Moraes. Adriano Moraes, grande. Adriano Moraes. E eu ganhei segundo. Aí até o pessoal falou assim, até o Formiguinha merecia campeão, mas naquele tempo o nome pesava, né? Adriano Moraes, ele ganhou o campeão, eu ganhei segundo. Aí foi onde que estourou. E aí o pessoal começou a me convidar. Aí eu estava em Quintana, Pompeia. Você já na década de 90 já? Já na década de 90. Aí comecei a participar dos rodeios da região. E foi aí. Tinha um rodeio em Ourinhos. Eu estava convidado, eu fui ganhar campeão. Aí eu pedi um convite pro Matsuda. Ele pegou e falou assim, ó, Formiga, que era da Mantina. Ele falou assim, ó, Formiga, da Mantina tá cheio. Mas se você quiser ir lá, vai lá. Aí eu fui, cheguei lá 10 horas da manhã, fiquei na porta do escritório, acabou a inscrição. Ele falou assim, ó, Formiga, não teve como pôr você. Mas fica aí à noite, se faltar um peão, você monta. E Deus é maravilhoso, Deus é Nossa Aparecida da minha vida. Fiquei lá. Faltou um dos melhores peão no tempo da atualidade, Rogério Ferreira. Eu falei, olha. E eu fui e montei no nome dele. Fiz a melhor da noite, Adamantina. Ele era Barretos, Adamantina. Fiz a melhor da noite, no dia trocaram o nome do Rogério, tiraram, colocaram o meu. Eu fui e ganhei campeão da Mantina. Quem ganhava campeão da Mantina naquele tempo, vocês têm uma noção. O que era da Mantina? Ganhava um campeão, montava no Internacional direto. Credenciava o peão para montar no Internacional direto. Aí eu fui ganhando a Mantina. Depois fui e ganhei, acho que mais 2 rodeios, ganhei mais 2 convites para montar a Adamantina. Para montar em Barretos, quer dizer. Então, na época, a Adamantina era a referência do rodeio nacional. Nacional. O cara ganhasse a Adamantina, tipo assim, eu ganhei 3 vezes a Adamantina. O cara que ganhasse a Adamantina já ficava reconhecido. E eu ganhei a Adamantina. Ganhava uma projeção nacional. Nacional. Quem ganhava Prudente era nacional. Você entendeu? E essas festas eu fui tudo bicampeão e tricampeão. Você entendeu? Então eu sou muito abençoado por Deus que tem título na minha carreira que para alguns peão soma. Para mim nem faz diferença. Por causa que eu ganhei muitos. Essas festas mais importantes do Brasil, todas elas eu ganhei. Você já contou quantas vitórias, quantos títulos já? Porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a premiação. Né? O Formiguinha ele tem praticamente uma garagem, uma concessionária de carro, de moto. Né? Então, ele vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas assim, questão de títulos, de vitórias, né? de grandes rodeios. Você tem noção de quantos? Passou de uma centena já, né? Passou muito. Tipo assim, não tem noção, porque hoje é muito mais moderno, né? Naquele tempo, para mim, era tudo normal. Porque, como você disse, algumas vitórias em alguns rodeios, você nem contabilizava. Tipo assim, era tabela, já era natural. Ia lá, ganhava. Agora, é claro que tem as grandes vitórias, os grandes títulos, como a gente vai falar daqui a pouquinho também, de Jaguariúna, Barretos, no Goiás. A gente sabe que tem alguns rodeios que são nacionais e que você ganhou também. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre, né, as grandes vitórias, eu tenho um clipe aqui com algumas montarias que a gente pegou na internet. Se você quiser comentar, inclusive, vamos conferir então essas imagens, então. Vamos lá, meu amigo Nicolas. Olha, vamos lá então. Essa montaria, você lembra dessa montaria? Essa daí eu lembro. Essa daí é Fogo e Mel em Barretos, em 97. Eu ganhei terceiro. Eu tinha ganhado em 96, eu ganhei terceiro. Era um fato inédito. Era difícil o cara que entrasse na final de Barretos um ano e participava no próximo ano na final. E eu entrei. O Fogo e Mel. Olha que montada aí. Fogo e Mel. Fogo e Mel. Nome carinhoso, fofo. Olha o tamanho do... Tarzinho contra Molês. Aí, ó. Aí tem umas histórias, tem muita gente boa. Aí, né? Barreto era Barreto. Lá de Jangão era Salva-Vida. Isso aí foi Barretos. 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 Esse daí? Esse daí foi em Fernandópolis, onde que eu fui campeão também. Fernandópolis. Daí. É uma montaria muito boa. Outro sonho que qualquer peão quer ganhar é Fernandópolis. Eu fui campeão de Fernandópolis também. Então, para mim, é um grande orgulho. As melhores festas do Brasil. Essa aí você lembra? Daí em Palestina também. Olha. Esse rapaz era bom no boi, hein, rapaz? Eu vejo hoje assim, eu agradeço muito a Deus, porque... É um dom. Isso é dom. Olha isso daí. Isso aí em Palestina também. Também, Nem preocupava, parece estar sentado na cadeira aqui, né? Muitas pessoas falam assim, ô Formiga, você monta muito fácil, né? Mas eu levava muito a sério a minha profissão. Lógico.
eu era um verdadeiro Você é Barreto também? Barretos? dedicado. Barretos também, você entendeu? Aí, Barretos. montaria em Barretos. Barretos, tudo em Barretos aí, ó. Entendeu? O povão aí. Quando eu ia montar, o povo gritava, cara. Eu agradeço a Deus. E a altura ali em cima de você ali, ó, olha só. Eu perdi a conta de quantas vezes eu desmaiei, de quantas vezes eu machuquei, assim. Porque eu era apaixonado mesmo, Grosso. Montar em boi, eu era apaixonado. Eu dedicava muito, sabe? Quando eu caía de um boi, cara, coitado, eu sofria muito, porque eu se cobrava muito. Eu chorava, eu pedia perdão para Deus, porque eu errei, você entendeu? Era diferente de hoje, assim, sabe? Eu vejo os peão de hoje, o cara vai lá e cai do boi, não tem nada a ver com a vida de ninguém. Daqui a pouco o cara tá atrás de uma credencial de um camarote, a noite para ele é normal. Não, eu não tinha isso. Eu cobrava não tem mais muito. aquele comprometimento, né? Alguns deles não tem mais Porque aquele era muito comprometimento. mais difícil, né, Grosso? Você, para conseguir espaço, não era igual hoje. Hoje eu vejo, assim, que a molecada de hoje, a oportunidade que eles têm, eu falo, eu ganhei muito prêmio. Se fosse nessa oportunidade de hoje, eu tinha ganhado muito mais, entendeu? Pela facilidade, não era fácil. Eu tinha que trabalhar, eu montei palco, eu trabalhei com companhia de rodeio, eu montei som de rodeio para poder conseguir o convite, você entendeu? Ajudava para poder conseguir o convite. Hoje não tem nada disso daí. Talvez o cara não ganhou nada, ele monta no rodeio da Isapit, ele monta em Americana, ele monta em Cajamar, porque ele tem um padrinho. E hoje essas facilidades que o circuito dá, né? Todos esses circuitos que tem, deu muita facilidade para o jovem de hoje, entendeu? E uma coisa que a gente percebe também, Formiga, é que você é um grande campeão, os principais rodeios do Brasil, e a gente vê que hoje a grandeza das festas, por exemplo, a gente pega aí Jaguariúna, pega Americana, a gente pega Barretos, essas festas hoje, elas ganharam uma projeção, é uma indústria muito grande, muito forte. Você pega Barretos, por exemplo, eu estava até vendo uma matéria nesse sentido, tem um rodeio, mas também tem a questão dos shows hoje, que atrai muito público, virou uma indústria muito forte, né? Hoje é diferente do passado, que eu acho que o foco maior era o rodeio, as pessoas iam mais para ver o rodeio, e hoje agora, igual você falou, hoje em dia a coisa parece que, né, tem muito business, tem muito show, tem muita coisa envolvida, né, e não tem aquele comprometimento dos peões, né? Parte dos peões, não todos, mas tem a grande maioria aí que vai lá para, igual você falou, acabou o rodeio, acabou a montaria, o cara quer saber subir no camarote para curtir o show. Quer dizer, acho que mudou um pouquinho, né, o perfil, né, dos peões, do evento em si, do rodeio em si, o foco do rodeio. Mudou 100%. Primeiramente, um devedor disso daí, eu acho que é o próprio peão, que deixou isso daí, entendeu? Porque ele não tem um compromisso com a festa, você entendeu? Nós tínhamos um compromisso, tipo assim, dedicava mesmo ao rodeio, você entendeu? Você acha que hoje o rodeio é um complemento de uma festa? Você pega uma festa, o rodeio seria uma parcela, uma atração só do evento, não é a cereja do bolo? Não, é isso, O rodeio hoje é o carro-chefe. Uhum. Tipo assim, você não vê, tipo assim, raramente que na nossa região o cara fazer um show sem não ter um rodeio. Uhum. Só que nós levamos o nome, só que chega no dia do evento eles esquecem. Você entendeu? Que nós somos a pedra principal. Entendi. Entendeu? O rodeio, onde que eu costumo falar assim, o rodeio é uma indústria, onde você precisar de tudo tem. Você precisar de um nó, ela tem. Você precisar de um traficante, ela tem. Você precisar de um médico, tem. Você precisar de um chaveiro, tem. E onde você precisar de uma família boa, tem. O rodeio consegue fazer isso daí, unir. Só que o que acontece? Perdeu o foco para ser o peão do rodeio. Onde que perdeu o foco? Na premiação? Eu acho que um pouco culpado disso daí hoje é muito campeonato que tem, você entendeu? Entendi. Porque o cara tem que, vamos supor assim, eu no meu caso, eu montava no rodeio que eu queria. Você entendeu? Hoje com os campeonatos, não. Só que ficou bom isso aí, porque por causa do peão, da chance que ele tem, você entendeu? Então tirou um pouco o foco. E os campeonatos hoje, nós ainda tá andando, o rodeio tá andando por causa dos campeonatos. Entendeu? Entendi. Porque os próprios profissionais hoje não... Eu falo como, tipo assim, eu vou falar agora como o peão. O próprio peão hoje, ele não tem compromisso com ninguém. Ele tá hoje num campeonato, amanhã ele tá em outro, amanhã ele tá em outro. O porquê que isso daí? Aí virou uma concorrência de briga de campeonato. Entendi. Isso daí é muito ruim pro profissional. Entendi. Onde que o cara não foca. A mídia hoje é muito mentirosa. Você entendeu? É muito mentirosa. Eles fazem um glamour não, onde que não tem esse peão hoje. Você entendeu? Desculpa os peões que eu estava falando isso daí. Não tem esse peão, porque nós não conseguimos achar um peão de 5 anos de fama. Um peão de 1 ano. Você entendeu? Eu demorava meses sem ficar fora da final. Ou eu ganhava campeão, ou estava no meio dos 10, ou estava no meio dos 5.
Hoje nós não conseguimos fazer isso daí por causa de falta de compromisso deles e dedicação dos peão de hoje. Temos muitos peão bons, mas eu acho que eles tinham que dedicar mais. Entendeu? Importante essa análise aí do Formiga, porque ele, né, viveu esse momento importante, década de 80, 90, e trabalha, atua até hoje nos rodeios, então ele tem essa visão, essa avaliação dele mais crítica, né, e importante, né, essa posição dele, essa opinião dele, né, porque ele pode falar com propriedade, né, ganhou todos os títulos possíveis e imagináveis no Brasil, então é de Tupã e eu sou testemunha, a gente se cruza aí muito nos eventos aí da região, nos palcos, eu apresentando os shows, ele no rodeio ali envolvido, então a gente vê o carinho da população da região, né, de outros estados, quando fala de Formiguinha. Inclusive a gente estava falando antes de começar o programa aqui, estava eu, você, o nosso querido Claudemir que trabalha aqui com a gente, né, do carinho que as pessoas têm com você, né, o respeito, a emoção, quando você se encontra com pessoas, se querem tirar uma foto, né, que comentam que sempre acompanhou a sua trajetória, sempre acompanha as suas montarias. Como que é essa alegria, essa emoção quando você encontra essas pessoas que querem tirar uma foto, peões que montam hoje e que comentam com você, pô, Formiguinha, você foi a minha inspiração, comecei a montar por causa de você. Como que você lida com esse carinho das pessoas que abordam você, querem tirar uma foto com você? Glaucio, um tipo de um público que eu respeito muito. Hoje, todos os rodeios que eu vou, quando vem falar assim, Formiguinha, eu tenho um glamour sobre esse Formiguinha, por causa da minha história. E eu fui um grande peão dentro da arena, como eu fui um grande artista fora da arena. Eu respeito todo mundo. Grosso, acontece de eu chegar no rodeio assim e eu passar, eu vejo as pessoas assim, isso daí que é o Formiguinha. Vamos tirar uma foto. Esses tempos eu estava no rodeio perto de Bauru, eu vi um senhorzinho e uma senhorinha. Na hora que eu passei perto deles, eles começaram a chorar. Aí eu não entendi, toquei, fui pro fundo preto, eu era juiz. Aí daqui a pouco o segurança foi lá e falou, Formiga, tem um senhor que quer falar. Na hora que eu voltei, ele estava chorando, ele é a história. Ele falou, você fez parte da história da minha família e dos meus filhos. Aí eu falei, como assim? Ele falou, nós só ia passear nos rodeios na região quando você estava montando, Formiguinha. Meu pai ligava na prefeitura e chegou 2 rapazes com os netinhos, na hora que os menininhos viram eu, falou, o Formiguinha aqui, me abraçaram ali, e os 2 rapazes começaram a chorar, eu tirei foto com eles tudo. Ele falou, cara, o nosso divertimento é quando você estava nos rodeios na região. Meu pai ligava na prefeitura, se você estivesse montando, nós ia. E acontece muitas coisas disso daí. Tem pessoas que falam assim, Formiga, a atração na festa do peão na nossa cidade era o Formiguinha. Então eu agradeço muito a Deus por isso daí, e eu respeito esse povo, eu sei mexer com esse povo, graças a Deus, esses meus fãs. Glaucio, aqui em Tupã talvez eu nem tenha tanto esses glamour. Tem. Mas fora é muito ainda. Hoje, Sim. Na hora que eu chego na festa, as pessoas querem tirar foto, o prefeito quer tirar foto, as entidades que o Formiga participa. Legal. Então, para mim é um grande orgulho. Eu consegui essa grande história montando em boi, dentro da arena, e fora eu respeito dedico todo esse povo aí. É um grande orgulho ter vocês que torcem pelo Formiguinha, e eu fico emocionado, porque da onde que eu vim, aonde que eu cheguei, é só por Deus. E eu tenho aqui um depoimento, eu estive apresentando o Festival do Folclore aqui em Tupã, e em uma das apresentações, em uma das noites, eu entrevistei um menino, agora é um testemunho que eu estou falando aqui no programa, um menino chamado Rafael Felipe, menino de 10 anos, irmão do Cauã Felipe, que é um menino que adora tocar berrante. E aí, no palco, eu perguntei para esse menino, falei assim, o que você quer ser quando crescer? Ele falou, quero ser peão de rodeio. Aí eu falei, qual que é a sua inspiração? Ele falou, você tem algum ídolo? É fã de alguém? Ele falou, Formiguinha, menino de 10 anos. Olha que legal. Quero conhecer esse menino. Isso é bacana, e se Deus quiser, ele vai ser um campeão. Se depender de mim, vamos apostar nele e poder ajudar ele. Já tem um padrinho já tem um padrinho aqui. Formiga, tem mais um vídeo aqui. Eu quero mostrar esse vídeo que é uma montaria do Touro Desordeiro em Jaguariúna, 2004. Vamos mostrar esse vídeo aí? Comenta ele, pode comentar ele, meu amigo. Essa montaria, ela tem uma história. Até hoje fizeram uma regra em cima dessa montaria. Eu tava parando no Desordeiro, eu ganhei 3 campeões nesse touro. Era um dos melhores touros do Rogério, do Rancho Primavera, do circuito. Uhum. Eu coloquei a mão para trás.
Eu tava com a bem dizer e eu ia apelar nele. Eu coloquei a mão para trás, o Kaká comentou: Formiguinha tá montando tão fácil que ele colocou a mão na carteira. Aí não onde que eu consacrei, mas eu tava caindo na roda, olha lá, eu ia cair dentro da roda, eu coloquei a mão para trás, olha lá. O Kaká falou assim que eu coloquei a mão na carteira. Nesse tempo podia fazer isso aí. Hoje criaram uma regra em cima dessa montaria. Não pode. Que o peão não pode tocar mais no corpo por causa dessa montaria aí, você entendeu? Entendi. E nessa montaria foi em 2004 em Jaguariúna. Em Jaguariúna, fui campeão. Tem uma fivela lá de Jaguariúna, lá eu ganhei 3 vezes Jaguariúna. Que emoção de ganhar Jaguariúna, Formiga? É Jaguariúna mesmo. É Jaguariúna. Cara, é assim. Pra você ter uma noção, é isso que eu falo, que Deus foi muito maravilhoso, Deus Nosso Aparecido foi muito maravilhoso comigo. Quem ganha Jaguariúna era a mesma coisa de ganhar Barretos. Eu ganhei 3 vezes, você entendeu? É uma história que é fora do normal. Jaguariúna, gente, é o segundo Barretos, você entendeu, que nós temos no Brasil. Hoje já não é mais, você entendeu? Sim. Porque o cara, para montar em Jaguariúna, ele tinha que estar montando em todas as festas. Aquele tempo era muito mais difícil, que quem convidava os peão era a comissão, era a comissão, ele ia no fundo do brete. Eu tenho até hoje uns convites, coisa mais linda, mandava pelo correio na casa da gente, e a gente tinha que ligar na prefeitura e confirmar. Hoje não, hoje é o circuito, o cara pode estar montando bem, se ele não tiver então o circuito, ele não pode montar em Tupã, se ele não tiver então hoje, tipo assim, perdeu aquele glamour da fama, você entendeu? Entendi. Pra você ter uma base, talvez o cara é atual campeão de Tupã, esse ano foi a BGB, você entendeu? Aí o ano que vem outro circuito. Se ele não tiver num circuito desse, talvez ele não pode montar em Tupã. Eu acho um erro gravíssimo. Entendi. Não é por mérito, né? Não era por mérito. Tá ganhando. O cara, para montar em Barretos, ele tinha que ganhar tudo naquele ano e mais. Entendeu? Para montar em Barretos. Então, hoje ele participa de circuito. Talvez o cara ganhe uma etapa aí de um campeonato, ele consegue um convite para montar em Barretos. Entendi. Mas eles têm umas disciplinas que... Agora, antigamente, pelo que o Formiga está explicando, ele tinha que o peão tinha que ganhar várias etapas, vários rodeios importantes durante o ano. Para participar de credenciar, para poder chegar montar em Barretos. Agora, jamais. O cara participa de um circuito, talvez ele ganhe uma etapa de... Vamos supor, que faz parte da Liga Nacional do Rodeio. Ele ganha, tipo Herculândia, ele consegue uma vaga para montar segunda, terça, em Barretos. Só pelo fato de ter montado naquele circuito. Naquele circuito, Perfeito. Olha, gente, vamos para um intervalo muito rapidinho, porque o papo está muito bom. Hoje a gente está conhecendo aqui as histórias, a trajetória vitoriosa do nosso querido Rinaldo da Silva, nosso Formiguinha, campeão de rodeio, ganhou todos os rodeios do Brasil, é tupaense, fala com orgulho da cidade, e com certeza no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a participação dele na novela América, né, que foi um marco na história dele, reality show também na Record, né, e com certeza esse novo momento que o rodeio está vivendo, além de outros vídeos também, né, um pouquinho da trajetória, tem muita história. Você conhecendo um pouquinho mais sobre Rinaldo da Silva, nosso Formiguinha, hoje falando aqui da sua trajetória, né, da sua história de sucesso. Daqui a pouquinho a gente volta, segundo bloco, o programa TV Câmara recebe, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.